Aos que nos acompanham pela Rádio Vale Feliz, nós vamos agora à nossa entrevista. E hoje nós vamos tratar de um assunto que já gerou muita expectativa, muito debate em todo o país, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossos convidados na entrevista, Ellen Mairer, advogada especialista em Direito Empresarial e Tributário, e também Rodrigo Lerner Pinto, sócio fundador da empresa Garratec Informática, ambos com escritório aqui na cidade de Feliz. Ellen, prazer conversar novamente aqui no nosso programa de entrevistas. Olá, Arthur. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Rodrigo, também. Olá, Arthur. Olá, ouvintes. Obrigado, Ellen, pelo convite. Rádio Feliz. Tá certo. Então, a gente vai falar sobre esse assunto. Ellen, primeiramente, então, quando essa lei entrou em vigor, e é bom a gente explicar, né, para quem ela se aplica. Ok. A Lei Geral de Proteção de Dados, mais especificamente a Lei 13.708 de 2018, ela entrou em vigor em setembro do ano passado. Em meados do dia 18, 20, por ali. Ela foi criada com o propósito de regulamentar o tratamento de dados entre clientes, entre funcionários, entre fornecedores, vinculando pessoa jurídica e pessoa física. Essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi instituída mais com o propósito de que as empresas cuidem, e os clientes, enfim, como eles vão tratar os dados. Por exemplo, o tratamento de dados, ele não vai só até a compra de um produto pela internet, ele não é online, ele é desde a entrega do currículo na empresa, até a contratação do trabalho, até o desligamento desse funcionário. E vice-versa numa relação de consumo, até o cadastro daquele cliente na empresa e até o encerramento do meu negócio com ele, que é emissão da nota fiscal, até que dados que eu preciso, até que ponto eu preciso de dados do meu cliente para fazer a minha operação. Então, ela veio para regulamentar essas informações. Existem dois tipos de situações, dois tipos de dados que precisam ser cuidados. Os dados pessoais e os dados sensíveis. Qual que é a diferença deles e por que a lei traz isso? Os dados sensíveis são informações que possam causar algum tipo de constrangimento para a pessoa física ou pessoa jurídica se forem divulgados. Por exemplo, na pessoa física, no caso, se é religioso, racial, enfim, informações de dados hospitalares, coisas que possam causar algum desconforto se forem divulgados. E os dados pessoais, eles são dados básicos, aqueles que com a simples informação, nome, CPF, e-mail, tu já identifica a pessoa. Sim. Então, normalmente, esses dados pessoais que são utilizados em todas as relações de negócio. E qual é que é o órgão responsável pela aplicação e fiscalização dessa nova lei? A LGPD trouxe a Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa agência ela é vinculada à Presidência da República, que é o presidente que criou ela, que determina o conselho, existe um conselho principal que regulamenta essa agência. Recentemente, foram colocados os cargos, né? Quando ela foi instituída, a NPD, ela não tinha ainda nem formado, assim, o seu conselho, mas enfim, agora hoje já tem responsáveis ali que cuidam e estão administrando a lei para que ela seja bem fiscalizada, zelada, cumprida. E existem penalidades em caso de descumprimento, porventura, ou vazamento de informações que a gente sabe que também são comuns, né, que acontecem? Sim, existem penalidades que a LGPD prevê, que vai desde de advertências com exigência de regulamentação, a multas de 2% sobre faturamento da empresa, né, que vazou isso. Que vazou os dados, Sim. que chega a um teto de 50 milhões, eu acho. Então, seriam grandes empresas. Também tem multas diárias e também tem bloqueio de dados. Vamos supor que para mim seja uma empresa que seja muito importante eu ter aqueles dados. Se eu não sei tratar eles direito, e se eu acabei cometendo uma infração, o bloqueio da minha atividade em relação a esse negócio pode ocorrer. E também a publicização dessas informações. Se for confirmado, depois de concluído um procedimento administrativo, que tu realmente teve descuido em relação ao tratamento de dados, pode chegar a público essa informação, conforme previsto na legislação. Exato, né? Eu vou falar com o Rodrigo também, Rodrigo, para a gente justamente destacar, né, essa questão dos dados, né? Quem são os responsáveis por esses dados, pelo tratamento desses dados?
Eu vou falar um pouco sobre os papéis, então, né, da LGPD. Sim. Só para complementar o que a Ellen comentou, a ideia, vamos dizer, o objetivo da lei é proteger os nossos dados pessoais desses vazamentos, vendas de dados que acontecem, vendas de cadastro, né? A gente ter um pouco mais de segurança, né? Nós, os titulares dos dados. Então, existem esses papéis. Titular do dado, que sou eu, Rodrigo, por exemplo, pessoa que tem o meu CPF, meu RG, né? Meu nome em si. Aí existem... Eu, quando vou numa loja fazer uma compra, por exemplo, vou na Garratec comprar um equipamento, vou fazer um cadastro, a empresa que está coletando esses dados e tratando esses dados, tratar é simplesmente cadastrar num sistema, fazer algum registro que seja num papel, também não é só sistema, né? Que está tratando esses dados é chamado de controlador. Aí o controlador é quem vai responder à ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Para estar em conformidade, né? E cada controlador precisa ter também, a lei está instituída que precisa ter um chamado de DPO, que é do termo lá da GDPR da Europa, o Data Protection Officer. No Brasil, a gente chama de encarregado de proteção de dados, tá? Que é a pessoa-chave que vai fazer a comunicação entre os titulares, entre o controlador, entre a ANPD. Em caso de algum incidente, é o DPO que vai comunicar a ANPD, tá? E vai participar também do processo de auditoria, de acompanhamento da aplicação, da conformidade da empresa com a lei, né? Fazendo os documentos, emitindo os documentos ali de análise de risco e outros documentos necessários, né? E também a gente tem o papel do operador. Por exemplo, se eu faço um cadastro, eu controlador, eu recebi os dados do Arthur na minha empresa para emitir a nota. Mas daí eu encaminho as notas e tudo mais para o meu escritório de contabilidade, por exemplo. O escritório de contabilidade é o meu operador. Ou no cadastro no meu próprio sistema, que está num sistema na web, na nuvem. Então esse sistema passa a ser o operador. Eu preciso garantir a segurança dos dados desde o recebimento até o tratamento e aí depois a exclusão dele, né? Então, se ocorrer um vazamento no operador, no meu sistema lá, eu sou responsável, porque fui eu que coletei os dados. Sim. A minha empresa que é a controladora que tem responsabilidade pelos dados, né? E como as empresas elas podem investir justamente na segurança dessas informações? Aí, eu digo assim, com a lei, o investimento em segurança da informação acaba deixando de ser uma opção e passa a ser uma obrigação legal, né? Só que, por outro lado, a lei também não diz explicitamente você precisa ter um antivírus, precisa ter um firewall, que medidas, né? A lei trata, assim, implantar medidas técnicas e administrativas para garantir a proteção dos dados. Mas quais são essas medidas, né? Vai depender do tipo de negócio, vai depender do tipo de atividade, o tipo de dado que é coletado. Então, e num contraponto a gente vê muito nas empresas, assim, o investimento em segurança da informação só depois de acontecer um incidente, sabe? Sim. Tipo, parece que precisa ser assaltado para botar segurança, sabe? Então, enquanto não ocorrer um incidente, não parar a empresa, não tiver um vazamento, não faço um investimento no que precisa, né? Sim. De segurança. E essa cultura vem mudando, tá? Tá muito em função da lei, né? Basicamente, o quê? Você precisa controlar acesso, definir quem vai ter acesso ao quê, onde esses dados estão e de que forma eu vou controlar quem vai acessar. Monitorar ali, fazer um gerenciamento de vulnerabilidades, deixar software sempre atualizado em dia. Eu chamo assim de segurança em camadas, tá? Você bota firewall para proteger a sua empresa de ataques, você bota antivírus para evitar um sequestro de dados, você bota mantém softwares atualizados para evitar uma vulnerabilidade, né? E controle de acesso à internet para evitar que um funcionário descuidado acesse alguma coisa ou envie dados para fora, porque o vazamento ele pode ser um ataque, pode ser uma invasão, mas pode ser uma coisa muito simples, como um e-mail enviado acidentalmente para fora com cadastro de cliente, para alguém que não deveria, sabe? Se eu mandei um e-mail com cadastro e eu não tinha comunicado o titular dos dados que eu faria isso, eu estou tratando o dado, né? Estou enviando dados para fora. E justamente, né, o que as empresas elas devem fazer com esses dados que estão em poder da empresa? Hoje, se for começar uma implementação, é importante fazer o quê? Meio que formar um comitê, você vai envolver jurídico, processos e TI, porque é uma lei que abrange todas essas áreas, né? TI, eu digo assim, é uma parte, o pessoal acha muito voltado a sistemas eletrônicos, mas como a Ellen mesmo comentou, de currículo. Às vezes você tem uma caixinha de currículo, na portaria da empresa tem lá a ficha de vaga de emprego para ser preenchida, né? Como é que esses dados são coletados? Como é que esses dados são tratados? Então, é fazer um mapeamento de onde esses dados estão, quem tem acesso a eles, por que eles são coletados. Você pega... Por exemplo, às vezes você pode ter um servidor, uma empresa mais estruturada, onde está tudo centralizado num ponto, ou você pode ter dados espalhados em vários computadores, em vários papéis, né? Então, é mapear
por que são coletados os dados, quais são os dados, onde eles estão, quem tem acesso e por que são coletados, tá? Esse seria o ponto inicial, né? Sim, com certeza. E eu Claro. também estava formulando aqui uma pergunta para a gente destacar para ela em suma, assim, para a gente, já encerrando a nossa entrevista, as pessoas ou as empresas que tiveram dados vazados também, né? Como é que elas podem proceder? O que é importante elas fazer? Porque a gente vê, assim, no âmbito macro, né? No âmbito Brasil, já houve muitos casos de dados, ou até no Sim, mundo, né? De sim. dados que foram vazados, né? Sim. E alguma outra informação importante para complementar daquilo que o Rodrigo também já trouxe? Sim, antes tu falou da GDPR, né? Eu esqueci de comentar no início que a LGPD ela é inspirada na Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR, que eles chamam. Ela, e lá já existe há muito mais tempo que aqui no Brasil. E um país com uma Lei Geral de Proteção de Dados, um país que tem... que resguarda esse tipo de informação, esse tipo de situação, ele ganha mais competitividade no mercado. Até por isso eu entendo que deve ter sido... Eles tentaram agilizar a vigência dessa lei, porque, e antes mesmo de ter agência nacional, porque ela faz toda a diferença no mercado nacional, mercado nacional e internacional. E muito dela é inspirada nessa GDPR, que então criou, nos auxiliou, nos inspirou a fazer os procedimentos que constam lá. Mas o que se trata muito hoje em dia é a questão da cultura de dados. Ou como o pessoal da TI fala, tempos de Big Data, né? Em tempos de Big Data, em tempos de informação que vem de todos os lados, a gente precisa levar em consideração que o nosso país ainda não está adaptado. Nós não estamos adaptados a como lidar com o tratamento de dados. Então, quando a gente fala em, se você não descumprir tal medida, você vai sofrer tal determinada sanção, nem sempre esse tipo de medida vai ter eficácia. Então, assim, o que a gente pode identificar da LGPD e o que eu entendi estudando um pouco sobre a Agência Nacional que recentemente está completa? Eles têm a intenção de mais criar uma educação na população. Eles querem que isso seja uma cultura, que isso vire hábito. Como eu trato, através do mapeamento que o Rodrigo falou, os dados que eu recebo na minha empresa. Então, nem sempre uma sanção, uma medida para pagamento de multas, por exemplo, vai te doutrinar ou te ensinar de como que tu deveria fazer, sabe? Isso vai ser uma medida, assim, estrondorosa. Então, é dinheiro que vai entrar para os cofres públicos, que não vai ter retorno para a população. Então, a gente precisa levar em consideração como que vai ser educado e como que a gente vai aprender a lidar com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Falando sobre situações, uma das mais famosas que existem para quem procurar na internet é a da Facebook com uma empresa de consultoria que se chamava Cambridge Analytica. Então, ali teve uma situação também onde eles coletavam dados através do Facebook e os Estados Unidos teve uma ação judicial, enfim, a Facebook reconheceu que houve uma falha. E foram autuados em mais de 5 milhões de dólares na época. Então, foi a que estourou na mídia, pelo que eu me recordo nos nossos estudos. E, gente, recentemente, para quem trabalha na área, o Superior Tribunal de Justiça teve hackers que invadiram para pegar dados. A gente teve o nosso Tribunal de Justiça também, ano passado, início do ano, que também teve... Tentativas de invasões, né? Isso, de invasões para comum, buscar dados, assim. Então, isso não é, assim, uma coisa que ainda o pessoal tá organizado para cuidar. Então, a gente precisa aprender a lidar com a LGPD, aprender a estudar ela um pouquinho para aplicar ela da melhor forma possível. Rodrigo, mais alguma outra informação para a gente acrescentar? Eu comentaria, a gente teve dos vazamentos, teve agora esse caso de vazamento de 200 e tantos milhões de CPFs e vários dados sensíveis, né? Isso aí. Se vê aí uma catástrofe digital, né? Como é que eu vou provar daqui um pouco do que eu não sou eu mesmo, né? Dependendo se tem dado de biometria, eu estou eternamente exposto à fraude, né? E de que forma tratar isso aí, né? E a questão que eu comentei de conscientização, sim. Eu digo, tudo é processos, pessoas e tecnologia também, né? Não adianta a empresa investir nas melhores ferramentas que tiver se não fizer uma conscientização dos colaboradores, um treinamento com os colaboradores quanto à questão da importância da proteção de dados, né? Então, e a gente não pode enxergar a LGPD como sendo uma coisa assim, nossa, que ruim agora. Não, na verdade,
tu ela tomou é justamente ciência. para proteger, né? Para proteger a todos, né? Isso aí. Desde a empresa até os consumidores, né? De uma maneira, assim, mais simples. Ellen, muito obrigado pelas informações. Rodrigo também, né? Pelos esclarecimentos. E a Rádio Vale Feliz está sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigada, ouvintes, pela oportunidade. Obrigado, Arthur. Obrigado, ouvintes aí, pela oportunidade. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com a advogada Ellen Mairer, advogada especialista em Direito Empresarial e Tributário, e também com o sócio fundador da empresa Garratec Informática, Rodrigo Lerner Pinto. Essa então é a nossa entrevista.